seu carro está gastando mais do que o normal, falhando, tem um desempenho além do esperado, bom, o problema pode ser bobina de ignição. E o Robert Miranda, especialista em mecânica aqui da Peugeot, vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, Robert. Bom dia. O assunto hoje é bobina. Bom, geralmente ela é pouco conhecida dos motoristas. Qual a função dela? Bem, a principal função da bobina é transformar 12 volts da bateria em 12.000 volts, para que a vela consiga fazer a centelha no momento da combustão do motor. Bom, qual o problema mais comum que aparece nesse sistema? Geralmente, em algumas bobinas que tem sistema de cabos de ligação que vai direto dela para as velas, eles dão muito problema nos cabos. Hoje em dia, diferentemente, eles estão eliminando essa questão dos cabos. Já vi a bobina direto na vela, não tem mais aquele cabo. Então, era um dos problemas mais comuns que daria no veículo, era o problema de cabos. E como diagnosticar esse tipo de problema? Olha, um diagnóstico de bobina é muito simples de se realizar. Você pode ser que acenda a luz de injeção do veículo, ele vai perder potência. Uma bobina ruim, ela vai ocasionar o consumo de combustível em excesso, porque ela não vai conseguir gerar aquela tensão suficiente para a vela gerar centelha no momento da combustão. Então vai sair uma combustão ineficiente. O carro com isso tende a gastar mais combustível. Um dos principais fatores que você vai perceber esse, falta de potência e a questão da luz de injeção, porque como ela está ligada no sistema de injeção do carro, ele vai acender o alerta sonoro da injeção eletrônica do seu veículo. Bom, e há uma manutenção para essa peça? Qual o cuidado que o condutor deve ter? Bem, para carros que usam sistema de bobina com sistema de cabos, tem certas quilometragens para que se troca aqueles cabos, porque aqueles cabos, eles conduzem a eletricidade até a vela. Então, em alguns carros que não tenha esse sistema, ela não há assim, manutenção preventiva para se trocar ela, só mesmo quando ela dá algum problema. Bom, e em caso você falou nos bastidores pra gente que há alguns casos que sai uma faísca. Por que isso acontece? Isso é porque para que haja combustão dentro de um cilindro, tem que ter a mistura de ar e combustível e a faísca que é gerada através da bobina, que é transmitida através da vela. Então essa faísca é uma faísca de eletricidade, que é a energia para que haja combustão dentro de um cilindro. Essa faísca, ela não pode ser, você vê que a bobina ela é toda emborrachada, ela não pode vazar faísca na parte do cabeçote do veículo, porque se ela vier a vazar, ela pode danificar também outras partes do motor. Bom, você falou em outras partes do motor, a gente está vendo aqui a bobina. No caso de problemas, caso tenha que trocar, é necessário trocar outros componentes do carro, ou se tiver um problema com a bobina, pode-se trocar a bobina, somente a bobina, ou deixar outros componentes do jeito que já está no carro? Olha, o ideal é que sempre quando você vai se trocar uma bobina, tem que trocar a vela junta, porque ela trabalha junto com a bobina. Então é a bobina que alimenta a vela. Então se você trocar somente a bobina, pode ser que a bobina danificada tenha danificado a vela. Então é trocar o conjunto completo, vela e bobina. Para ter uma durabilidade maior, vida útil maior, no caso é quantos quilômetros, queria que você reforçasse, para essa peça ter uma grande durabilidade? Olha, o ideal é que se troque as velas dependendo do fabricante, dá uma média de 40.000 quilômetros, trocar vela e cabo de vela, para que tenha uma vida útil da bobina e também evitar molhar ela. Para aqueles que gostam de lavar o motor, evitar molhar essa peça, que ela é uma peça eletrônica, ela conduz eletricidade. Então, se ela vier a molhar, ela vai danificar também. Bom, Robert, uma curiosidade. Os carros evoluíram, né, com a indústria automobilística.
Esse modelo de bobina, ela sempre foi assim ou ela evoluiu, já tem um outro formato? Não, ela evoluiu. As bobinas, hoje em dia, antigamente ela era junto estática. Como é que é junto estática? Era uma peça só. Hoje em dia ela é estática, ela vai ter, para cada cilindro, ela existe uma bobina separada. Então ela não vem, a maioria dos fabricantes já estão mudando, estão botando uma bobina para cada cilindro. A maioria dos carros de antigamente vinha uma peça só, que era uma bobina, que era duas bobinas internas, que era junta. Era uma bobina para o cilindro 1 e 2 e uma bobina para o cilindro 3 e 4, mas ela vinha junto. Agora não, elas vêm uma bobina para cada cilindro. Então, se o motor tem 4 cilindros, ela vai vir 4 bobinas. Então, em caso de manutenção hoje em dia, que facilita a manutenção e questão de fuga de corrente, rachaduras nessa peça, é mais fácil detectar. Isso, quando ela tem esse problema de rachar, ela vai vazar a corrente, é visível você vê no carro aquela faísca de corrente elétrica. Bom, então, manutenção sempre é a grande dica para o nosso telespectador. Correto. É sempre bom estar com as manutenções em dias do seu veículo, que isso é um item que é verificado nas revisões do veículo. Obrigada, Robert. Esse foi mais um Cuidando do Carango.